esta flexibilização dá de facto margem para que a economia respire e que eventualmente o Governo tenha mais tempo para pensar esta reforma do Estado e não ataques despesas sociais. Bom, boa tarde. Vamos lá ver. Há aí várias coisas envolvidas. Primeiro, mais tempo para um programa que ao fim de 2 anos representou o crescimento da dívida, ponto dela ter passado de qualquer coisa como 89% do PIB para 123% do PIB, e qualquer coisa como no espaço de um ano 73 mil milhões de euros, evidentemente que é um grande negócio para os credores. E, portanto, mais tempo para o pagamento da dívida é aquilo que os bancos gostam. É mais tempo a pagar juros. Exatamente. É por isso mesmo quando a gente tem que pagar um empréstimo de habitação e tenta fazer alguma antecipação, ainda por cima paga uma penalização, porque isso, o devedor pagar mais cedo significa prejudicar o credor. Portanto, mais tempo para o pagamento da dívida só significa mais do mesmo. E significa o agravamento já das condições de sacrifício extremo a que o povo português está submetido. Primeiro ponto. Segundo ponto. Digamos, pertence à abertura que agora é apresentada e que o Governo se prepara para apresentar como uma grande vitória do próprio Governo junto às instituições europeias, não passa da demonstração de uma coisa, é que União Europeia e Euro, isso acabou. Quer dizer, um espaço dito de solidariedade, de países em pé de igualdade, cooperando entre si para um bem comum, isso deu, se alguma vez existiu, que, a meu entender, nunca existiu, hoje é absolutamente claro que acabou. Hoje o que temos são as economias de todos os países, e em particular dos países mais pequenos e de economia mais fraca como o nosso, atrelados às principais economias europeias com a alemã à cabeça. E quanto ao euro, e se o do euro existe, basta que alguém pense o que é que comprava de produtos essenciais com 1 euro há um ano atrás, em janeiro de 2012, e aquilo que consegue comprar hoje, para verificar como, apesar do euro e das taxas de juros baixas e do suposto combate à inflação que o euro permitiria, digamos, desenvolver, e por isso sim uma arma adequada e correta para todos os países, basta para demonstrar que isso acabou definitivamente. E, portanto, voltamos sempre ao primitivo ponto, que é o ponto da questão do pagamento da dívida. E já agora convém salientar que esta temática também é muito interessante para o Governo desviar as atenções de qual é a situação real em que nós estamos. O meu querido amigo Luís Gomes diz, não, nós não tencionamos cortar nas despesas sociais. Pois, por acaso, é logo por azar no dia em que se sabe que o Governo está a preparar para tornar permanentes os cortes apresentados. Exatamente. E no subsídio de doença, nos dois. Eu acho que a gente deve-se dar ao respeito de nós próprios. E, portanto, não devemos admitir mais aquela técnica consistente em que, há 2 anos para cá, os apoiantes do Governo, em cada semana fazerem a triste figura de dizer, bom, não é isso que está previsto, não é bem isso que está, de aumentar o desemprego dessa maneira. Não, isso são visões catastrofistas. Na semana seguinte verifica-se que o desemprego aumentou. É óbvio que para tapar o buraco que existe, e mais a bomba relógio que nós já aqui falámos, de cerca de 3 mil milhões de euros, o Governo, dentro da sua política, só tem uma coisa a fazer, aumentar os impostos e cortar nas despesas sociais. Não tem outra saída. Essa é a lógica dele. E como já tem pouco dinheiro, aliás, nenhum, para ir buscar aos bolsos dos portugueses, só o pode fazer exatamente à custa das despesas sociais. Eu acho que o respeito que nós devemos ter por nós próprios deve nos levar a não nos esquecer que, por exemplo, o Primeiro-Ministro, na última entrevista que disse, reconheceu expressamente, tentando justificar, pois o essencial daquilo que o Estado tem de pagar são as despesas sociais, pois quando se trata de cortar tem de ser nessas, portanto não vale a pena encanar a perna à rã. Nós estamos com uma taxa de desemprego que vai a caminho dos 18%. Taxa oficial, porque real é muito superior a isso. Nós temos um número real de desempregados de 1.500.000. E isso não vai cessar de se agravar ao longo deste ano. Nós temos uma paragem, uma destruição colossal das forças produtivas do país. Portanto, quando o Luís Gomes diz, bom, nós temos que aprender a viver com aquilo que produzimos, com a política do Governo, morremos todos à fome antes disso, porque a política do Governo é uma política que conduz à destruição do que resta das forças produtivas. E basta olhar para os números, não vale a pena nós metermos a cabeça na areia e dizer o leão não está ali, basta olhar para os números e nós vemos o aumento colossal, esse sim, colossal, eu até diria mais pausadamente à moda do Ministro das Finanças, colossal, das falências das empresas, da destruição dos empregos,
do lançamento de setores cada vez mais amplos da população na mais completa miséria, para se perceber que efetivamente por aqui não há saída. E eu acho que o grande problema, há dois grandes problemas que o povo português neste momento enfrenta, para irmos diretos e sem tergiversações. Um é correr com este governo, porque cada minuto que ele permanece lá é mais uma medida. A estas horas nós estamos aqui a discutir, quando sairmos há mais uma. É mais uma medida contra quem trabalha. Em segundo lugar, definir, tira-se este governo para pôr lá o quê? Porque há uma coisa que também deve ser dita com toda a clareza. Quer dizer, a luta que as pessoas estão a travar, as manifestações que estão a fazer, as greves que têm feito e que vão ter que continuar a fazer de uma forma ainda mais consequente, não podem servir para que este governo não vá abaixo, fica aqui enlumbrando até às próximas eleições. Nas próximas eleições o senhor Seguro vem e ganha as eleições, mas de modo relativo, não obtém maioria absoluta, tem de formar uma coligação, e formar uma coligação com quem? Exatamente com o PSD temos o Bloco Central, isto é, temos os responsáveis. A Itália não pode ser um exemplo para isso, até porque está a ser considerada agora a formação de um novo governo tecnocrata. O que a Itália mostra, o que a Itália mostra é onde é que vão bater os partidos socialistas. É ingovernabilidade. O que a Itália mostra é onde é que conduzem os partidos socialistas, que não são em nada diferentes dos partidos social-democratas. E, portanto, qualquer solução que signifique hipotecar a luta dos trabalhadores e do povo português neste momento a uma solução que signifique ter lá o PS, ou o PSD e o CDS, ou todos coligados, isto é, o Bloco Central, significará o desastre para o país. E, portanto, segundo aspecto da questão é que governo é que é preciso preparar e para aplicar que política. E, portanto, a questão do governo democrático patriótico e do programa que é preciso que esse governo adote, da nacionalização dos bancos, da adoção de um conjunto de medidas estratégicas fundamentais para desenvolver as nossas próprias forças produtivas, da recusa do pagamento da dívida, da rejeição da política da Troika, é uma questão que tem de ser urgentemente discutida no conjunto da sociedade. Isso era o isolamento de Portugal. Só concluindo muito rapidamente, é evidente que o PSD não quer esta discussão e quer engonhar estas coisas com a discussão sobre o Estado Social, como se o Estado Social que existe ou que existia há 4 anos atrás fosse uma coisa pela qual valesse a pena a gente bater-se. É esse Estado Social que conduziu não ao 1,5 milhão, mas ao 1 milhão de desempregados. E há a situação de 2 milhões de pessoas na situação do limiar da pobreza. Que o PSD não quer este debate é perfeitamente compreensível. Que a direção atual do PS não quer este debate, tem exatamente a mesma política que o PSD, também é compreensível. Agora, o que já não é compreensível é que as outras forças políticas, democráticas e patrióticas, que de facto querem criar uma alternativa a isto, não estejam a impor esse debate, tem de ser feito. E que vai ser feito contra o PS e o PSD. Uma questão, eu acho que deve ser discutido, e discutido até ao fim, de forma séria, e não com argumentos absolutamente terroristas, com que os ideólogos e os spin doctors do governo hoje mimoseiam qualquer voz que seja diferenciada, porque são os inadaptados, são os velhos do Restelo, são os piegas, etc. O que é hoje a União Europeia, e se Portugal deve aceitar fazer parte, continuar a fazer parte de uma organização que não é outra coisa que não seja uma estrutura jurídico-política da dominação germânica. O que é hoje o euro? E quais são as vantagens e as desvantagens que há para um país como o nosso continuar a pertencer a uma coisa que é o euro, que não é outra coisa que não seja o mais travestido? Isso poderia significar, quando muito, e se não fossem adotadas as medidas adequadas, a desvalorização do dinheiro que esteja em depósitos. Isto dirá respeito a uma classe, digamos, intermédia. Aos trabalhadores isso não diz nada, porque eles já não têm um tostão que seja em depósitos. Em segundo lugar, isso significaria a recuperação da nossa liberdade de decisão, que o país hoje não tem. E o senhor e os seus colegas do seu partido, quando vêm aqui, agora já têm de reconhecer que o país tem sequestrada, a expressão até de um seu colega de partido, tem sequestrada a sua capacidade de decisão. E não há nenhuma razão, a não ser quando se tem uma posição de traição à pátria, para que um país tenha que aceitar um estatuto de ter a sua capacidade de decisão sequestrada. A dívida, de onde é que ela veio, e se é ou não é correto recusar o seu pagamento. Sem esses argumentos, que são argumentos que não só já são tão repetidos, que até já cansam, como não têm nenhuma razão de ser. Não tem nenhuma razão de ser. Luís Gomes, deixe-me só acabar, só para lhe dizer o seguinte. Quando o senhor diz que se não fosse o pedido de apoio à Troika, que foi feito pelo Partido Socialista, mas que os senhores assinaram por baixo, com o professor Catroga a meter lá a assinatura em nome do PSD... Não assinámos o apoio, demos o apoio. Aceitaram, subscreveu o apoio e comprometeram-se a ser eleitos a aplicá-lo. Se não fosse, dizem, se não fosse isso, não tínhamos dinheiro para pagar no mês seguinte. Não é verdade. O país tinha dinheiro para pagar os salários e o essencial do seu funcionamento, desde que não pagasse aos credores, que já se encheram
2 e 3 vezes com o valor dos empréstimos iniciais e, portanto, que o país não tem que aceitar uma dívida que não foi ele que contraiu. Eu não sei. Quando o senhor diz que nós que contraímos demasiadas dívidas, o senhor está a insultar o cidadão comum. Permita-me o elemento do povo português que viveu abaixo das suas possibilidades. Não estou a insultar